A preocupação da moça do vídeo é bastante válida e eu sei que vocês têm muitas dúvidas se o pagamento em atraso, se ele conta ou não para efeitos de carência para fins de obtenção do benefício previdenciário, como por exemplo do salário maternidade. Existem muitas situações que o pagamento em atraso vai sim ser computado para fins de carência, mas também existem situações que esses pagamentos em atraso eles não serão computados para fins de carência, e eu estou aqui hoje neste vídeo para esclarecer todas essas dúvidas. Eu vou trazer aqui bastante exemplos, sempre muito didáticos e com ilustrações para que vocês consigam compreender todas essas situações. Eu sou Robert Cristo, eu sou analista tributário da Receita Federal, mas como é de costume, eu deixo claro que este canal é meu pessoal, de minha responsabilidade, e aqui estou na condição de professor e educador, e não de servidor público, combinado? Agora, se você quer apenas saber se o MEI tem ou não direito ao salário maternidade, quer saber quais são os requisitos, quer saber o valor do benefício e quais são os documentos para poder dar entrada no salário maternidade, eu vou te indicar a assistir um outro vídeo que nós já temos aqui no canal. Vou deixar aqui na descrição deste vídeo, tudo bem? Assista aquele vídeo primeiro e depois retorne para este vídeo aqui para dar continuidade ao entendimento, tudo bem? Bora então falar de contribuições pagas em atraso? E pessoal, todas as regras que eu citar aqui, elas se aplicam tanto ao MEI quanto ao contribuinte individual autônomo, tudo bem? São as mesmas regras. Então vamos lá. Primeiramente, para eu poder falar de contribuições pagas em atraso, eu tenho que falar para vocês quais são os requisitos para a obtenção do salário maternidade. Basicamente são dois requisitos. Primeiro, é ter qualidade de segurado. O que seria qualidade de segurado? Ter qualidade de segurado é estar contribuindo para o INSS ou estar em período de graça. Período de graça, em poucas palavras, é aquele período em que você não está contribuindo para o INSS e mesmo assim faz jus aos benefícios previdenciários. Outra situação que te mantém com a qualidade de segurado é se você estiver recebendo algum tipo de benefício previdenciário, exceto o auxílio-acidente, tá? Então, o nosso primeiro requisito é ter qualidade de segurado. O segundo requisito é ter cumprido a carência. Carência é a quantidade mínima de contribuições necessárias para fazer jus ao benefício previdenciário. No caso do salário maternidade, a carência mínima são de 10 contribuições pagas. E esse é um grande ponto, pessoal. Existem muitas pessoas por aí que falam que tem que ser 10 contribuições pagas em dia. Mas não é necessariamente assim, pessoal. Eu vou ensinar aqui para vocês que existem várias situações que, mesmo pagando em atraso, esse período vai sim ser computado para fins de carência. E, aliás, existem situações que, mesmo você estando desempregado, por exemplo, você vai sim fazer jus ao salário maternidade. Então, preciso que você acompanhe comigo este vídeo até o final. Se for esse seu caso, preste bastante atenção nos exemplos que a gente vai passar por aqui. Não custa lembrar também que, para fins de início de contagem da carência, o início da contagem é com a primeira contribuição paga em dia. Isso é tão importante, que vou fazer um exemplo agora aqui com vocês. Acompanhem comigo. Observem que eu vim aqui para o computador para fazer esse exemplo por aqui, para ficar mais fácil, mais ilustrativo, para verificar como é importante fazer o primeiro pagamento no seu vencimento, que é a partir dele, então, que conta a carência. Acompanhem comigo, olha só essa situação. Uma pessoa segurada nunca havia contribuído para o INSS. Ela abre o seu MEI lá em setembro de 2022, mas não pagou o primeiro DAS em dia, ou seja, o DAS da competência de setembro não foi pago em dia. Quando foi lá em janeiro de 2023, essa pessoa descobre que está grávida e está com um mês já de gestação, ok? Então, em janeiro de 23, ela está com um mês de gestação e está com 5 guias do MEI em atraso. A data provável desse parto aqui vai ser em setembro de 2023. Observem que ela pagou a primeira guia dela em dia em fevereiro de 2023. Neste caso, foi a partir de fevereiro de 2023 que ela ficou segurada do INSS e é a partir daqui que conta a carência, tá, pessoal? Então, neste caso, como ela passou a contribuir em fevereiro de 2023, até chegar a setembro de 2023, infelizmente, não vai dar tempo para ela ter 10 contribuições, ok? Então, neste caso aqui, ela não vai poder receber o salário maternidade. E mesmo que ela pague esses aqui em atraso, e o MEI vai ter que pagar isso aqui em atraso, não tenha dúvida sobre isso. Mas mesmo que ele pague essa aqui em atraso, infelizmente não vai contar com essas outras guias aqui que ela pagou em dia. Por quê? A legislação diz o seguinte, que para poder que os atrasados contem para efeito de carência, esses atrasados devem ter sido feitos quando a pessoa tinha qualidade de segurado e antes da data do fato gerador, que no caso aqui seria o parto, tá? A qualidade de segurada dela iniciou aqui em fevereiro, então
esses valores aqui, esses períodos pagos em atraso, infelizmente não vão contar para efeito de carência, tá? Embora, como eu falei agora há pouco, ela tem que pagar esses atrasos aqui, não tenha dúvida quanto a isso. Mas não vai contar para efeito de carência, tá vendo, pessoal? Como é importante pagar a sua primeira guia em dia, sempre que possível, então paga pelo menos a primeira no seu vencimento, que é a partir dela, então, que conta para efeito de carência, ok? Vamos continuar? Voltando aqui para mim, pessoal, perceberam como é importante fazer o pagamento da primeira contribuição no seu vencimento? Isso é muito importante, porque é a partir dali, então, que vai ser começado o início da contagem da sua carência. Eu vou contar agora para vocês aonde está o segredo das contribuições pagas em atraso. É o seguinte, para que o pagamento em atraso ele possa ser computado para fins de carência, ele deve ser feito antes da data do fato gerador, ou seja, antes do parto ou antes da adoção, por exemplo, e tem que ser realizado no seu período de qualidade de segurado. Calma aí, pessoal, eu ainda vou explicar isso bem direitinho aqui para vocês. Como eu disse inicialmente, um dos requisitos é ter qualidade de segurado e o outro é ter o quê? É ter a carência. Eu expliquei agora há pouco que a qualidade de segurado é estar contribuindo para o INSS ou estar em período de graça. Período de graça também, como eu disse há pouco tempo, é aquela situação em que mesmo você não estando contribuindo, você continua fazendo sim jus aos benefícios previdenciários. E esse período de graça, pessoal, ele pode chegar até 12 meses depois da cessação da última contribuição paga e pode ser prorrogado por mais 12 meses caso você tenha mais de 10 anos de contribuições ao INSS sem ter perdido a qualidade de segurado. Então temos, pode ser de 12 meses e também prorrogado por mais 12 meses caso você tenha mais de 10 anos de contribuições. E ainda pode ser prorrogado por mais 12 meses caso você comprove a situação de desemprego involuntário, como, por exemplo, está cadastrado no Cine, comprove que está enviando currículo em busca de emprego, tudo bem? Veja que existem situações que esse período de qualidade segurado, esse período de graça, pode chegar até 36 meses, tá, pessoal? E ainda existe uma regrinha ainda que é o seguinte, vamos supor que o seu período de graça seja de 12 meses, tudo bem? Existe uma regrinha que o seu período de graça, de fato, ele só termina 45 dias após esses 12 meses. Por quê? Porque esse 12º mês, quando você tiver que pagar a sua próxima competência para você recuperar a sua qualidade de segurado, neste caso, essa competência vai vencer daqui a 45 dias, entenderam? Então, por exemplo, se você está nessa situação que o seu período de graça seria de 12 meses, sabe que tem mais 45 dias aqui. Mas para evitar essas contas um pouco mais complicadas, a gente sempre orienta não deixar estrangular muito este prazo, tá, pessoal? Então, se você está no seu período de graça aí, não espera chegar 12 meses e 45 dias para começar a pagar novamente, tudo bem? Já tenta pagar ali um pouco antes para você não perder essa qualidade sua de segurado, tudo bem? Agora que já passamos por todos esses requisitos, vamos sim fazer vários exemplos aqui para vocês verificarem como esse pagamento em atraso pode ser ou não computados para fins de carência. Acompanhe comigo esses exemplos. Vamos lá. Observem, pessoal, que eu venho aqui para o computador para fazer um exemplo para que ele fique um pouco mais didático para vocês. Olha esse cenário aqui. Vamos supor que uma pessoa MEI, tá? Uma pessoa já é MEI. Ela já tinha pago aqui no passado já 6 contribuições. Agora ela está no 8º mês dela de gestação. Aí ela lembra, né? Está no 8º mês de gestação, que ela vai ganhar o seu bebê no mês seguinte, né? Quando vai completar o 9º mês, tudo bem? Aqui no 9º mês, então, vai ser a data do parto dela. E ela lembra que ela está com 5 contribuições em atraso. Observa que ela não tem ainda o que é a carência, que são as 10 contribuições. Mas observe que neste caso aqui, pessoal, o que vai acontecer? Se ela pagar essas 5 que estão atrasadas aqui até a data do parto, essas 5 que vão sim considerar para efeitos de carência, por quê? Porque ela vai estar pagando, né, essas 5 contribuições antes do fato gerador, que é antes do parto, né? E esse pagamento ainda vai estar dentro do período dela de qualidade de segurada. Por quê? A qualidade de segurada dela, como ela está em atraso só 5 meses, ou seja, está inferior a 12 meses, ela pode sim pagar essas contribuições em atraso, porque ela está pagando antes da data do fato gerador e dentro do seu período de qualidade de segurado. Aí sim, ela vai fazer esse pagamento, quando chegar a data do parto, ela vai ter sim mais do que 10 contribuições pagas e ela vai sim ter direito ao salário maternidade. Tudo bem? Vamos para mais um exemplo? Olhem esse segundo exemplo aqui comigo, pessoal. Essa contribuinte também era MEI, já tinha pagado aqui no passado 10 contribuições. Quando chegou no 8º mês dela de gestação, ela lembra que ela já está com 8 períodos em atraso. Ela vai se perguntar, será que eu vou ter direito ao salário maternidade
meu parto já é no mês seguinte. Olha que interessante esse caso, pessoal. Observe que ela está em atraso, mas ela não está em atraso mais do que 12 meses ainda. Neste caso aqui, observem ainda que o parto vai acontecer aqui e vai acontecer ainda dentro do período dela de qualidade de segurado, dentro do período dela de graça. Veja que ela parou de pagar aqui, ela começou a ficar em atraso aqui. Então o período dela de graça, lembra que é no mínimo aqui, por exemplo, de 12 meses? Neste caso aqui, o parto vai acontecer dentro do período de graça. E mesmo ela estando com 8 contribuições em atraso, ela vai sim ter direito ao salário maternidade, porque o evento, o parto, aqui no caso o nascimento, está acontecendo dentro do período dela de graça. E dentro do período de graça, ela continua fazendo jus aos benefícios previdenciários, inclusive o salário maternidade, mesmo tendo contribuições em atraso. Tudo bem, pessoal? Mas eu quero reforçar aqui, como ela é MEI, ela vai ter que pagar. Não tem jeito, tá? Em algum momento ela vai ter que pagar essas 8 em atraso aqui. Mas a gente está avaliando aqui a questão de ter ou não direito ao salário maternidade, tudo bem? Não esqueçam disso, tem que fazer o pagamento. Mas neste caso aqui, mesmo que ela não pague aqui na data do parto, ela vai sim ter jus ao salário maternidade, porque o parto dela está acontecendo dentro do período dela, do período de graça, onde ela manteve então a qualidade dela de segurada. Vamos para um próximo exemplo? Nesse exemplo aqui, pessoal, eu vou usar uma regra da legislação que diz o seguinte. A legislação fala que depois que você perde a sua qualidade de segurada, você tem que pagar no mínimo 5 contribuições até a data do evento, ou seja, a data do parto, da adoção, para você ter direito, então, ao salário maternidade. Vamos fazer esse exemplo aqui usando essa regra, tudo bem? Olha só essa situação. Aqui a contribuinte era MEI e já tinha pagado aqui no passado 12 contribuições, tudo bem? Então já tinha pago 12 contribuições aqui no passado. Observe aqui que ela já está um longo período em atraso. Ela já está com 15 meses em atraso. Então ela perdeu aqui a qualidade dela de segurada, tá? O período de graça dela terminou aqui. Ela está com 15 meses em atraso, ela já perdeu a qualidade dela de segurada. O que acontece? O que diz a regra? A regra diz o seguinte, que até a data do fato, até a data do parto, essa pessoa ela tem que pagar pelo menos mais, no mínimo 5 contribuições. Então a pessoa tem que avaliar muito bem qual é a data do parto dela, para saber se até a data do parto ela vai conseguir pagar 5 contribuições. Lembrando que a primeira contribuição tem que ter sido paga em dia aqui na frente, tudo bem, pessoal? Então ela vai pagar a primeira contribuição agora, depois de ter perdido a qualidade dela de segurada, e até a data do parto ela tem que ter pelo menos mais 5 contribuições. Então vamos para esse exemplo aqui, continuando. Então vamos supor que a data do parto dela aconteça aqui, e que ela consiga então pagar 5 contribuições, né? Lembrando que a primeira tem que estar no seu vencimento, pagar 5 contribuições até a data do parto aqui. Neste caso aqui, se ela conseguir pagar 5 contribuições até a data do parto, ela vai ter direito ao salário maternidade apenas com essas 5 contribuições. Por quê? Porque neste caso aqui, no passado, ela já tinha contribuído já acima do período dela de carência, ela já tinha mais de 10 contribuições. E a legislação fala que quando você perde a sua qualidade de segurado, você tem que pagar pelo menos no mínimo a metade, que se somar das contribuições anteriores, você atinja 10. E ela aqui pagando o mínimo necessário, que seria os 5, ela já atinge, então, ela já recupera a qualidade dela de carência necessária para obter esse salário maternidade aqui. Então você tem que avaliar muito bem em quantos meses de gestação você está, para se inserir nessa regra aqui. Que se, por exemplo, se você tivesse, por exemplo, com 8 meses de gravidez, por exemplo, e já tiver perdido sua qualidade segurada, como a regra diz que você tem que construir no mínimo mais 5 até a data do parto, você não vai conseguir, tudo bem? E esses valores, e esse período que está aqui em atraso, você vai ter que pagar, como eu disse, o mês sempre tem que pagar o que está em atrasado, tudo bem? Mas mesmo pagando em atraso, esse período aqui não vai se somar a esse que você está pagando aqui, por quê? Porque você está fazendo o pagamento fora já do seu período de graça. Lembra do exemplo anterior? Para contribuições em atraso poder se somar ao seu período de carência, elas têm que ser pagas dentro da sua qualidade de segurado e antes da ocorrência do fato gerador. Neste caso aqui, esses períodos em atraso aqui, estaria sendo feito depois que você perdeu a qualidade de segurado. Então não vai contar para efeitos de carência, tudo bem? Espero que vocês tenham entendido esse exemplo aqui, que ele é muito corriqueiro de acontecer, tudo bem? Então você tem que perder a qualidade de segurado, tem que pagar no mínimo 5 contribuições até a data do parto. Então avalie sempre como que você está o seu período de gestação, para saber se você pagando nessas 5, você vai fazer jus ao nosso salário maternidade. Lembrando, mais uma vez,
que o período em atraso você vai ter que pagar, porque você é MEI. MEI sempre tem que deixar suas contribuições pagas, tudo bem? Mas aqui nesse caso, perder a qualidade de segurada não vai contar para fins de carência. Vamos aqui para o próximo exemplo. Mas antes, pessoal, se você estiver gostando desse conteúdo, dê um pause aí, já dê um like nesse vídeo, tudo bem? Vamos lá, vamos seguir com o nosso exemplo aqui. Nesse outro exemplo aqui, é pegando um gancho com o exemplo anterior. O que seria o exemplo anterior, para a gente recapitular? É o pagamento em atraso depois de ter perdido a qualidade de segurada. Vamos lá para o nosso exemplo, então. Nesse cenário aqui, a contribuinte MEI já tinha pagado quantas? 3. Lá no passado, ela tinha pago 3 contribuições, tudo bem? E agora ela fica aqui um longo período em atraso. Ela ficou com 17 meses de período. O que aconteceu aqui, então? Ela perdeu a qualidade de segurada. Veja bem, então ela perdeu a qualidade de segurada dela. E agora, o que ela tem que fazer? Lembra da regrinha da metade? Quando você quer no mínimo a metade, quando você perde a qualidade segurada, você tem que contribuir com no mínimo 5 contribuições, que até a data do fato gerador, somada com as contribuições anteriores, você tem que atingir em 10. Nesse caso aqui, ó, como ela está tendo o bebê dela aqui, e ela pagou 3 contribuições no passado, ela tem que ter em mente que até a data do parto dela aqui, ela vai ter que ter conseguido pagar 7 contribuições, tá? Porque o mínimo são 5, mas como no passado ela só tinha 3, para chegar ao número 10, que é o período de carência para o salário de maternidade, ela tem que contribuir com 7 contribuições. Veja que você tem que analisar então o seu período de gestação, porque neste caso, a depender de quando vai ocorrer o parto, pode ser que não dê tempo então de você contribuir com as 7 contribuições aqui deste exemplo. Nesse exemplo, a pessoa tinha pago 3 contribuições no passado. E aí, então, ela tem que contribuir agora com mais 7. Lembrando que a primeira tem que ter paga no seu vencimento. Então, ela vai pagar a primeira e até a data do parto, para esse exemplo aqui, ela teria que ter mais 7 contribuições pagas. Então, a depender de qual período que ela está de gestação, ela não vai conseguir até a data do parto atingir a quantidade mínima de contribuições, que são 10 contribuições. No mesmo caso do exemplo anterior, a pessoa vai sim, o MEI vai ter sim que pagar todas essas contribuições que estão em atraso aqui, mas infelizmente este período aqui em pago em atraso não vai contar para efeitos de carência, porque já teria feito depois da perda da qualidade de segurada. Tudo bem, pessoal? Vamos para um próximo exemplo? Acompanhe comigo esse exemplo aqui, um pouco diferente dos anteriores. Vamos imaginar que essa pessoa aqui, ela era empregada e trabalhava no regime então de CLT e que ela pediu demissão e que a última contribuição paga foi aqui, ó, no mês de agosto de 2022. Logo no mês seguinte que ela pediu demissão, ela foi lá e abriu um MEI. Então ela abriu um MEI no mês seguinte que ela pediu demissão. Então ela abriu um MEI aqui em setembro de 2022. Quando foi no mês seguinte que ela tinha aberto o MEI, aqui no mês de outubro, ela descobre então que está gestante e está com o primeiro mês de gravidez. Tudo bem? Ela está no primeiro mês de gravidez. Qual é a data provável deste parto aqui? A data provável deste parto vai ser aqui em junho de 2023. Tudo bem? Essa é a data provável deste parto aqui. Então vamos supor ainda, quando ela abriu o MEI dela, ela não pagou nenhuma contribuição. Veja aqui que ela está com o período todo dela em aberto. Ela está com 10 meses em aberto aqui na qualidade dela de MEI. Ela abriu o MEI e não pagou nenhuma contribuição. E o parto dela vai ser aqui em junho de 2023. Olha que interessante esse cenário aqui. Observe, pessoal, que o parto dela vai acontecer dentro do período de graça que ela tinha quando ela era CLT. Veja que ela pediu demissão aqui em agosto de 2022. O período de graça dela como empregada vai terminar aqui na frente, ó, depois de setembro, um pouquinho depois de setembro de 2023. Aqui termina o período de graça dela, olha só. E o parto dela vai acontecer dentro desse período de graça dela como contribuinte empregada. Ela é segurada empregada. Veja que nesse cenário ela vai sim ter direito ao salário maternidade, mas não na qualidade de MEI, mas sim na qualidade dela de segurada empregada por estar dentro do período de graça dela. Entenderam esse cenário como que foi? Ela abriu o MEI, não pagou nenhuma contribuição, mas o parto aconteceu dentro do período de graça que ela tinha lá da época dela que ela era CLT. Tudo bem, pessoal? Gostaram desse exemplo? Vamos para mais um próximo? Tem gás ainda? Segue comigo aqui, pessoal. Esse exemplo aqui é pegando um gancho com o exemplo anterior. Vamos continuar imaginando aqui que tratava-se de uma segurada empregada, tá? Então ela trabalhava como CLT e nessa época ela era segurada como empregada, ela já tinha pagado aqui 7 contribuições, tudo bem? Ela vai e pede demissão e a última contribuição que ela tinha recolhido nessa condição de empregada tinha sido lá em agosto de 2022.
Tudo bem até aqui? Vamos supor que no mês seguinte ela abre um MEI. Aqui em setembro, então, ela abriu um MEI. E aí, ela pagou sim o primeiro DAS em dia. Olha só, ela pagou o primeiro em dia. Tudo bem? Aí vamos supor que lá no mês de abril de 2023, ela descobre que está grávida. Está com o primeiro mês de gestação. A data provável aqui deste parto vai ser que em dezembro de 2023. No exemplo anterior, nós verificamos que a data do parto estava dentro do período dela de qualidade como segurada empregada, por isso ela teve direito ao salário maternidade. Nesse exemplo aqui, observe que, neste caso, já tinha passado o período dela de graça da qualidade de empregada. Como ela tinha pedido demissão aqui em agosto de 2023, onde tinha sido recolhida a última contribuição dela na qualidade segurada empregada, neste caso, o período de graça dela se encerrou aqui. Então, aqui se encerrou o período de graça dela aqui. E o parto está acontecendo em dezembro de 2023. Então, ela não vai receber salário maternidade na condição de segurada empregada. Tudo bem até aqui? Mas vamos analisar agora a condição dela como MEI. Então, lembrando, ela abriu o MEI dela em setembro e pagou a primeira em dia. E aqui agora ela está com 11 contribuições já em atraso. Então, se ela deixar atrasar mais uma, se ela se atrasar setembro, ela já fica com 12 contribuições em atraso. Ela vai perder, então, a qualidade dela de segurada como MEI. Tudo bem? Neste caso, o que ela tem que fazer? Ela já tem que pagar imediatamente a contribuição dela de setembro de 2023, tudo bem? E ela pagando até a data do parto dela mais 3 contribuições, ela vai sim fazer jus ao salário maternidade, que somando essas 3, com o que ela já tinha pago aqui no passado, vai dar as 10 contribuições necessárias. Mas aqui nesse caso aqui, pessoal, eu recomendo, além de pagar essa de setembro aqui, eu recomendo demais que ela pague todas essas em atraso também, ok? Porque neste caso aqui, como ela não perdeu a qualidade dela de segurada ainda, esse período que ela está pagando aqui em atraso vai sim ser computado para fins de carência, inclusive para outras situações, como aposentadoria, por exemplo. Então é muito importante que ela não deixe atrasar, não perca essa qualidade dela de segurada, tá? Então ela retoma aqui o pagamento dela em setembro de 2023, paga tudo em dia até a data do parto, que ela vai ter pelo menos 3 aqui já recolhidas no vencimento. Lembrando que ela já tinha uma aqui também paga aqui dentro do vencimento, tudo bem? Ela vai ter 3 aqui, pelo menos 3 ela já vai ter, que somada àquelas 7 que ela tinha no passado, vai atingir a quantidade de 10, tudo bem? Que eu recomendo muito, então, que pague essas em atraso aqui também. Lembrando, o mês sempre tem que pagar em atraso, tá, pessoal? Sempre que tiver atrasado, ele tem que pagar essas em atraso, não tem outra solução para ele, tem que pagar porque vai ser devido. Mas neste caso aqui, se ela pagar ainda dentro da qualidade segurada, vai contar esse período aqui para todos os fins, entendeu? De carência para efeitos de aposentadoria, por exemplo. Então é interessante que pague esse período aqui também, que está atrasado. Tudo bem, pessoal? Vamos para mais um exemplo? Olha só esse exemplo, pessoal. Esse aqui é uma pergunta clássica que a gente sempre recebe aqui nos comentários dos nossos vídeos. Observe essa situação. Uma pessoa nunca havia contribuído para o INSS, ou seja, não tem histórico de contribuições para a Previdência Social, ok? E aqui, nesse momento aqui, ela descobre a gravidez. Vamos supor que ela já está aqui no seu primeiro mês de gravidez, tudo bem? Descobriu aqui. A pessoa pergunta que não quer calar. Ela quer saber se ela abrindo um MEI aqui, se ela poderia, então, na data do parto dela, na data provável do parto dela, se ela conseguiria, então, fazer jus ao salário maternidade. Neste caso aqui, pessoal, não vai dar tempo, porque são necessárias 10 contribuições no mínimo, né, para poder fazer jus ao salário maternidade. Como ela abriu o MEI aqui, não vai dar tempo até chegar a data do parto dela, não vai ter tempo dela ter as 10 contribuições pagas. Então, neste caso aqui, como ela não tinha histórico nenhum de contribuições, infelizmente, essa pessoa aqui não vai ter direito ao salário maternidade. Tudo bem? Acompanhe comigo mais esse exemplo aqui, pessoal. Vamos supor que pode ser uma contribuinte individual, pode ser um MEI, pode ser um facultativo. Vamos supor que a última contribuição dessa pessoa foi em agosto de 2022 e que em agosto ela já tinha completado a carência dela, que é de 10 contribuições. Vamos supor ainda que o parto aconteceu aqui em 5 de setembro de 2022. Nesse caso, ela vai fazer jus ao salário maternidade, porque na data do parto ela tinha o período de carência e também estava com a qualidade segurada. Então ela ficou recebendo salário maternidade por até 120 dias e vamos supor que terminou aqui no dia 3 de janeiro de 2023. Durante esse período que a pessoa esteve aqui em salário maternidade, ela teve o desconto da contribuição previdenciária dela diretamente do benefício. E vamos imaginar que essa segurada seja um MEI, tudo bem? Neste caso aqui, como ela já teve a contribuição previdenciária descontada diretamente do benefício que ela recebeu, ela não tem que pagar a contribuição previdenciária dentro do DAS, tá bom?
Lembre-se bastante disso. Quando for gerar o DAS, tem que marcar lá que está recebendo salário maternidade para não pagar a contribuição previdenciária. Porque se recolher, o sistema do INSS vai entender que você não se afastou, tá, do seu trabalho e pode suspender seu benefício, tudo bem? Quero deixar esse alerta. Então vamos continuar com o exemplo. Então o salário maternidade dela aqui terminou em 3 de janeiro de 2023. Vamos supor que ela não pague mais, está com atraso nos seus pagamentos do DAS, tá, do MEI. Vamos supor ainda que no mês de abril ela tem a sua segunda gestação e que aqui no mês de abril ela está no seu primeiro mês de gravidez, tudo bem? Neste caso aqui, como ela está no primeiro mês de gestação em abril, a data provável deste parto aqui vai acontecer aqui em dezembro, tudo bem? Aqui em dezembro de 2023. Neste caso, observem que a legislação fala que depois de ter recebido o salário maternidade, a pessoa segurada ela fica com a manutenção da qualidade dela de segurada, ou seja, ela tem um período de graça de 12 meses a contar do término do período dela de salário maternidade. Então, o salário maternidade dela terminou aqui em janeiro. Observe, então, que ela tem 12 meses de período de graça. Então, nesse período todinho aqui, ela está em período de graça, fazendo jus ao recebimento dos benefícios previdenciários, inclusive do salário maternidade. Veja aqui que na data do parto dela, em dezembro, veja que ela vai estar dentro do período de graça dela aqui, em razão do quê? Do salário maternidade. Então veja que mesmo ela estando em atraso, ela vai sim, nesse segundo parto, ela vai fazer jus ao recebimento do salário maternidade, porque neste caso ela está no período de graça em razão do salário maternidade dela. Tudo bem, pessoal? Espero que vocês tenham compreendido esse exemplo aqui. Ele é um exemplo bastante complexo, mas que tem acontecido com frequência e pode ser o seu caso também. Tudo bem? Vamos retomar? Voltando mais uma vez aqui para mim, pessoal, ainda não terminamos, mas eu já gostaria de ouvir vocês. Deixe aqui nos comentários para mim. Vocês conheciam todas essas regras? Você se encaixou em algum desses exemplos aqui que eu acabei de citar? E vejam, pessoal, que sempre que eu coloquei um exemplo, eu deixei sempre a base legal. Se algum motivo, seu pedido foi indeferido, por exemplo, se houver necessidade de você entrar com recurso, a base legal já está no próprio exemplo, tudo bem? Quem acompanha a gente aqui no canal sabe que quando a gente fala de legislação, a gente sempre deixa a regra legal aqui, até porque, a depender do momento que você estiver vendo esse vídeo, pode ser que a regra tenha mudado, tudo bem? Por falar em regra, eu tenho que citar mais uma aqui, que é a questão do parto antecipado. Quando acontecer o parto antecipado, você vai diminuir também a quantidade de carência na mesma proporção de quantos meses o parto foi antecipado, tudo bem? Vamos dar um exemplo aqui. No caso de antecipação do parto em um mês, nesse caso você diminui a quantidade de carências em um mês também. Ao invés de ser 10 carências, vai ficar então de 9 períodos de carências. Tudo bem, pessoal? Pessoal, por hoje vai ser só. Gostaria demais de agradecer a presença de vocês aqui que estão assistindo este vídeo. Foi feito com muito carinho, com muita dedicação para vocês. Se você não for inscrito, esquece aí, se inscreve no canal, deixe o seu like, compartilha este vídeo que eu tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas por aí, tudo bem? Nos vemos até uma próxima. Até mais!